os dois casos que houve, teve mobilização popular. E do Collor foi outro esquema. Pegaram aquela lance da Elba, cara, eu era muito pequeno, eu não lembro direito o que aconteceu. Eu tava na rua também. Não, é verdade. Faculdade. Eu tava na faculdade, os caras pintadas. Eu fui cara pintada. É verdade. E lá o que foi? Você estudou? O que aconteceu daquela... comparativamente com o que aconteceu no petismo, foi pouco. Né? Sim, comparativamente foi pouco. Mas eu penso assim... A moralização do país, a depuração, ela é positiva, entendeu? Claro, sim. Né? Ela é positiva Então, acho que não dá pra gente ficar também, deixa pra lá, o tempo inteiro deixa pra lá, porque as coisas vão crescendo, né? E dali da Dilma até a eleição do Bolsonaro, qual foi a sua caminhada? Aconteceu isso do impeachment da Dilma, aquela comoção, todo aquele movimento? Aí eu apresentei uma denúncia, doutor Hélio Bicuda, a professora Maristela Basso, o Jorge Pascoal, que é meu irmão, a gente fez uma denúncia contra o Maduro, na Venezuela, pelos crimes contra a humanidade. A gente apresentou essa denúncia lá no Tribunal Penal Internacional. Dá para qualquer um fazer isso? Assim, de fora do país? Pode. Aí a gente apresentou a denúncia. Essa denúncia foi unida a outras denúncias de outros grupos, abriu-se uma investigação preliminar e agora, mais recentemente, uma investigação de fato contra o Maduro. Então é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque os crimes que ele praticou e pratica são crimes muito graves, né? Tem meninos que estão na prisão chamada Tumba, no subsolo, há anos, né, sem terem sido ainda indiciados. Só por serem oponentes, por terem... O que a gente faz aqui, de ir pra rua... É o que eles fizeram lá e tão... A imprensa não é totalmente livre, né? Lá. Nada, não é nada livre. Porque a gente veio aqui com Boulos, ele falou que não era bem assim, né? Não, lá não é nada. Tem imprensa livre lá e tal. Não é nada livre, nada lá, nem lá, nem em Cuba. Em Cuba eles estão prendendo jovenzinho porque é contra o sistema. Caramba. Entendeu? Gente, desculpa, quem fala em democracia e defende comunismo... São coisas que não... Era melhor assumir. Entendeu? Era melhor assumir que não tá nem aí pra democracia, que... não é importante, porque a pessoa que defende Cuba, com o regime que defende Venezuela, não defende democracia. Não, com certeza não. Entendeu? Então assume que não é um valor. É a nossa democracia, não é a... Entendeu? É um tipo de democracia assume que não é um valor. Onde eu tô no poder, né? Sim. E daí desse levante da direita que aconteceu com todo esse pessoal indo pra rua, você participou disso? Como você viu esse movimento todo? Que a gente não tinha uma direita tão forte, ou pelo menos não era... Eu achei bom, porque independentemente aí de alguns exageros... Acho que é um cílio que... saiu. Independentemente de alguns exageros, independentemente de eu viver apanhando, também da direita... imagino que o momento que você mais apanhou foi essa época da Dilma, né? Do impeachment, que foi o momento mais pesado. Foi muito pesado. Foi muito pesado. Porque eram coisas bem complexas. Não era rede social, eram outras coisas, né? Era o quê? Era ameaça mesmo? É pesado. Mas não gosto de falar de coisa ruim. Tá, então vamos. Mas assim, apesar do povo da direita também ter exagerado em vários momentos, eu acho que foi muito importante, né, para a própria sociedade, para os jovens, para eles saberem que existe outro pensamento. Porque, assim, por exemplo, no ambiente universitário, tem aluno que não sabe que tem outro pensamento, que tem outras ideias. Né? O cidadão passa a faculdade inteira ouvindo uma coisa. Ouvindo só uma coisa. Então, assim, eu acho que essa explosão aí de um pensamento mais à direita, com todas as suas nuances, ela foi importante para a democracia, porque as pessoas começaram a perceber que aquilo que era dado como verdade absoluta não é bem assim. Entendeu? Não é bem assim que tem que desmilitarizar a polícia. Bom, mas será? Vamos debater. Não, aborto é direito fundamental da mulher. Será? Entendeu? Não, tem que desarmar todo mundo, porque cidadão armado é sinônimo de crime.
Será? Entendeu? Então, assim, a gente tem o direito de perguntar, tem o direito de divergir, tem o direito, no mínimo, de debater. E da maneira como o país vinha, e ainda é assim nas universidades... Ainda mantém isso? Muito. Você não pode nem perguntar. Perguntar ofende. Senão você é taxado do quê? De fascista, Você é discriminado, o professor intimida, é prejudicado no trabalho, nas provas, entendeu? Então eu acho que, independentemente dos excessos, esse levante foi muito importante. E aí, como que você vê? Aí você é convidada para ser vice do Bolsonaro. E por que você não aceitou? Olha, foi um processo tão difícil que as pessoas acham que foi uma coisa assim. Como que é um convite? Ele liga? Ele mandou no meu escritório o Bibiano, o falecido Bibiano, que era o braço direito dele à época, e o Julian Lemos, que agora é deputado federal e hoje é meio que opositor a ele, né? Eles não se afastaram. Os dois foram no meu escritório e colocaram o celular assim na mesa e ligaram pro presidente. O presidente falou comigo no Viva Voz. Se eu não estou equivocada, foi a primeira vez, porque ele convidou várias vezes. Não foi uma vez só. Foi o primeiro contato. Ele falou assim, nós não nos conhecíamos. Como assim? Não tinha pessoalmente, tido contato nenhum? Não. O convite veio sem ter um contato. Aí ele falou assim, de 1 a 9. Não, acho que antes disso ele me ligou para me incentivar a me filiar. Tenho certeza quase absoluta. Mas essa conversa, ele falou assim, de 1 a 9, de 1 a 10, qual é a chance de você aceitar ser minha vice? Assim, com os dois na sua frente? Aí eu falei 9. Hã? Entendeu? Eu falei 9. Mas depois que eu falei, me assustei, entendeu? Eu falei, não conheço o homem não me conhece. Não teve uma conversa para saber como vai ser isso. E aí foram várias reuniões com o Bibiano, com o próprio presidente. Nesse momento já se ventilava na imprensa que você poderia ser a vice ou não? Ainda estava entre vocês só? Acho que nessa conversa somente nós. Só vocês. Tá. Demorou um pouco para sair, né? Então foram várias conversas, várias reuniões. Eu fui para o Rio para a convenção do partido. Ele já queria anunciar. Você já estava afiliada nesse Sim. Ponto, tá. Ele já queria anunciar a chapa. Ele falava, é uma chapa pura, Janaína, porque aí seria PSL e PSL, Entendi. né? Estávamos os dois. Mas eu achei que era prematuro. E assim, como eu fui deixando muito claro o que eu pensava, como é que eu era... Já tinha uma divergência em relação ao que ele pensava, das coisas que você propunha? Existem, mas eu sempre falei. Não, na época? Sim. E por ele tudo bem ou não? Então, uma das divergências que era a questão da idade penal, né? Que o presidente defende abaixar a idade penal e eu não vejo eficácia nisso. Para 16 ele queria? Ele queria baixar para 16. Aí ele é muito simpático, gente. Isso aí ninguém pode... Mesmo? Ele é. E olha, diferentemente do que as pessoas pensam, ele é muito educado. Entendeu? Assim, eu não... Porque o que parece... Não, ele é muito educado. Aí ele dizia assim, Janaína, peraí, você não quer 16, eu não quero 18, vamos fazer pra 17. Como se fosse simplesmente o lance da idade. Então ele é uma pessoa muito assim, pelo menos no contato que eu tive, foi positivo, não foi algo negativo, entendeu? E eu não minto, né? Se você falar uma coisa aqui... que é muito importante para você, eu vou te ouvir, vou tentar te entender, mas se eu não concordar, eu vou falar para você. E eu lidei com o presidente desta forma. Tá. Aparentemente, isso não o incomodou. Aparentemente, mas incomodava muito o entorno. Entendi. Entendeu? Tinha que fechar com ele no princípio total. Teve gente que me disse assim, não, porque você não é o que a gente quer. Entendeu? Alguns diziam que eu era muito boazinha, outros diziam que eu era de esquerda, outros diziam que eu era chata, né? Porque eu queria ficar em São Paulo, eu não queria mudar para Brasília, eu queria ser vice em São Paulo. E isso pegava E eles achavam um absurdo, porque todo mundo queria receber esse convite. De repente, quem recebeu tá fazendo exigência. Então eu acho que foi uma sucessão de fatores, entendeu? Então não é assim, que ficou muito assim, a pedante disse não. Não eu fui mostrando quem eu era e dizendo que eu não ia ser... Olha, semana passada o presidente deu uma declaração dizendo que o bom vice é aquele que fica quietinho.
Ele falou isso? Falou. Não seria você. Você entendeu? Então, assim, foi ficando evidente pros dois, né? E eu fui muito honesta com ele. E eu acho que ele foi comigo também, entendeu? Então, assim, eu falei, presidente, é melhor a gente se conhecer. Porque eu sou muito, assim, eu tenho muita personalidade, não sou briguenta, não sou uma pessoa que puxa o tapete de ninguém, que arma pra ninguém. Mas, assim, eu tenho minhas convicções, entendeu? E eu luto por elas. Então, eu acho que não ia dar certo. E você já estava vendo a movimentação. Ele falava, vou chamar o Moro, vou chamar tal pessoa. Ele falava para você sobre a os composição. vices? Para a composição ministerial. Se chegaram a falar sobre isso? Não. Nem chegou a nesse ideia ponto. do Moro só veio depois da eleição. Ah, é? Sim. Não sabia. O pessoal acha que é de antes, não é. Eu achei que era uma coisa já pensada. Pra você ter uma ideia, o presidente ganhou. Bibiano me ligou. E chegou a falar assim, você não iria pra justiça? Ah, é? Aí eu falei, não, pra justiça vai você. E o Bibiano tinha um pouquinho esse desejo, sabe? Ah, é? O Moro não era nem pensado. Caramba. Nem passava pela cabeça de ninguém durante a campanha o Moro. Nada. Aí Bibiano falou, mas então vai pra educação. Tô falando que o Bibiano me falou, não foi o presidente, tá? Exatamente. Não posso afirmar que isso veio do presidente. Pode ter saído da cabeça do Bibiano. Ele poderia estar jogando e depois levaria pro presidente. Então assim, eu preciso ser muito fiel ao que aconteceu. Não foi o presidente, foi o Bibiano. Eu falei, mas Bibiano, se eu não fui pra vice, pra não ir morar em Brasília, que eu não tinha condições de mudar como é que eu vou pra ministra? Ministro não pode morar em São Paulo, entendeu? E esse num tom de brincadeira, né? Foi isso. Então a relação se manteve boa, mesmo você não topando ser vice até então. Eu acho até que depois de eu ter dito não, a gente ficou melhor. Ah, é? Porque ele estava muito pressionado pelos apoiadores dele, que não me queriam, entendeu? E ele, de certa forma, já tinha feito o convite. Entendi. E eleitoralmente, a minha presença ela era importante. Depois a minha votação mostrou, né? Então, assim, ele estava pressionado de todos os lados, pelos que queriam, pelos que não queriam. Quando a coisa, vamos dizer assim, resolveu, não vai ser Janaína, eu acho até que melhorou. Entendeu? E a partir daí você decide se candidatar ou isso também já estava... Você tinha essa decisão e falou, putz... Não tinha decisão nenhuma. Eu decidi me candidatar no último dia do prazo. Ah, é? Eu não ia me candidatar. Mas você achava que você não ia ter uma boa votação ou você não queria essa bomba? Eu achava que não era pra mim, entendeu? Eu não queria entrar na política. Mas aí a vida na faculdade começou a ficar muito difícil. Eu achei que eu não ia conseguir mais nem me manifestar, entendeu? Aí eu falei, bom, no plenário eu posso defender o que eu acredito, posso dar mais amplitude para o que eu penso, entendeu? Isso se tornou fato? É fato. É fato. Tem que ir para lá, né? Não adianta... É um lugar que eu considero, assim, muito importante. Para você poder... Para quem tem ideias, né? Então, mas é uma coisa totalmente nova para você. Como você viu? Para quem tem ideia. Se o sujeito não tem ideia, não tem convicção nenhuma, não adianta nada. E como foi para você lá, estando lá dentro? Como que é essa luta estando lá? Porque a partir do momento que você tá lá, por exemplo, um impeachment seria diferente, né? Porque você iria votar também, né? Então, muita gente fala, por que você não pede o impeachment do Dória? As pessoas não conseguem compreender que o deputado estadual ele é juiz de um pedido de impeachment do governador. Inclusive, quando alguns colegas meus apresentaram um pedido de impeachment do governador, eu até alertei. Eu falei, colega, é capaz de você... Vamos supor que isso vá adiante. Tá. Qual era o motivo? Levantar o impeachment baseado em quê? Vários. É capaz de você não poder votar. Entendeu? Porque, assim, as pessoas têm que entender que no momento de um processo de impeachment... O deputado, no caso do federal, o senador, ele é juiz, entendeu? Então. É juiz. Exatamente, por isso que eu perguntei, porque aí muda, né? Você não tá fora, você tá dentro do... E o do Dória foi levantado... Foram vários pedidos, né? Pelo fechamento dos comércios, pela não entrega dos respiradores, pelo gasto com publicidade. Tem uma série lá de... Nada foi pra frente. O presidente da casa, que é sempre PSDB, não recebeu. Isso que eu não entendo. Ele tem que receber significa o quê? Ele tem que admitir.
É? Admitir, veja, você vai entregar lá, você faz um Sei. protocolo, tá lá. Tem essas provas. Mas ele sim. tem que analisar e admitir. Quando ele admite é que o processo anda e vai pro plenário, e vai ser apreciado pelos deputados, entendeu? Entendi. No caso da Dilma, quem admitiu foi o Cunha. Foi o Cunha. E ele fez isso porque se ele tivesse junto com o PT, ele nunca admitiria. Ou Pode ele ser é que sim. forçado... Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá pra entendeu? saber. Não dá pra saber.